Irmãos, que alegria, estou vendo aqui alguns amigos, Gilson, amigo de infância, bacana, já nos metemos em bastante rascada, né, Gilson, quando a gente era criança, tempo bom de infância, que alegria, estou vendo aqui bastante gente que nos prestigia com a sua presença, que alegria a gente poder estar aqui juntos nessa noite, para meditarmos, evocarmos a verdade que está oculta debaixo de uma realidade afetada pelo pecado. Nós temos meditado, irmãos, sobre a temática da confiança. A gente tem se debruçado na palavra de Deus para meditar sobre a importância da confiança, da gente aprender a confiar em Deus como Pai. Porque uma vida desconfiada é uma vida regida por medo. Uma vida regida por medo é resultado de uma vida que não aprendeu a confiar. E o medo, ele traz bastante sequelas, e uma das sequelas que o medo traz é a ansiedade. A ansiedade é exatamente medo do futuro. Medo daquilo que nós não controlamos, medo daquilo que nós não conseguimos manipular, medo daquilo que nós não conseguimos orquestrar, porque no nosso estado de queda, a nossa vã pretensão é de que a vida está sob o nosso domínio, de que a vida cabe debaixo da nossa orientação e debaixo da nossa lógica. Na nossa vã pretensão, achamos que conseguimos controlar a vida, mas a vida não pode ser controlada por nós. Não dá para uma gota no oceano controlar o mar. Não dá. Não dá, irmãos, para uma pequena nuvem controlar o céu inteiro. Não dá. Não dá para um pequeno vapor, como Salomão vai dizer, que é o homem, ou Tiago, que é como uma nuvem que passa. Não dá para essa pequena nuvem controlar o céu que vemos, o céu das estrelas e o céu que não vemos, para além do céu das estrelas. Por isso, a gente, porque não aprendemos a confiar, acabamos nos entregando ao medo, e o medo vai gerar essa ansiedade. E a ansiedade, o primeiro órgão do nosso corpo que a ansiedade ataca é o estômago. O primeiro órgão que a ansiedade ataca é o estômago. Por isso que pessoas regidas pela ansiedade, elas têm gastrite, elas podem desenvolver úlceras, elas podem desenvolver aquela sensação de empachamento, elas podem desenvolver aquele, como é que é aquele nome que dá, aquele negócio que fica queimando aqui, azia. Muitas dessas doenças que temos como fruto do nosso aparelho digestivo principal ali, é resultado de ansiedade. O primeiro órgão afetado no corpo humano pela ansiedade é o estômago. Por isso que, às vezes, uma pessoa ansiosa, ela perde a fome. E, às vezes, uma pessoa ansiosa, ela come demais. Demais. Por isso, aprender a confiar em Deus faz muito bem para a saúde. Obrigado. Aprender a confiar em Deus nos livra de um montão de doenças que a gente podia ter, porque não aprendemos a sossegar a alma. Irmãos, a Organização Mundial de Saúde tem dito que as doenças que vão entrar em níveis de quase de incontrole, não são as doenças provocadas pura e simplesmente por questões fisiológicas, mas são doenças ocasionadas por uma dimensão
de uma espiritualidade adoecida, de uma mente adoecida. Hoje, irmãos, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a questão do suicídio, com a questão da depressão. Por quê? Porque sem confiar em Deus, ou nós vamos por um caminho de medo do futuro, e esse medo do futuro vai me dar ansiedade, vai me fazer ter uma vida regida por ansiedade, ou eu vou por um caminho de medo de que todos os meus erros cometidos no passado não tenham condição de serem perdoados, ressignificados e redimidos. E por medo de nada disso que eu fiz no passado, ou eu sofri no passado, ter condição de ser ressignificado ou redimido, eu posso caminhar por uma trilha de depressão. O que é depressão? A depressão é a nossa inabilidade de lidar com as coisas do passado. De uma forma emocional, que eu estou dizendo. Não estou falando de uma forma física. Tem gente que vai sofrer com depressão por questões fisiológicas. Baixas enzimas no seu organismo, baixas substâncias que são químicas, como serotonina e por aí vai, que podem dar para a gente alegria. Mas outras pessoas vão entrar por um caminho de depressão, porque viveram uma vida no passado, que agora no presente não traz para ela nenhum sentido, e por não trazer para ela nenhum sentido, elas podem deprimir. Então, aprender a confiar em Deus faz muito bem para a saúde. Amém, irmãos? Faz muito bem para a saúde. Porque quem aprendeu a confiar em Deus descansa, sossega. 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 Já viu um cachorro correndo atrás do rabo? Já viu? Ele fica rodando. Em que lugar ele chega? Lugar nenhum. Ele se cansa. Mas o animal, ele faz isso instintivamente. É instintivo isso. É bicho. Ele não sabe que existe um sentido para a vida. E porque não sabe que existe um sentido para a vida, ele nem faz perguntas sobre o sentido da vida. E porque não faz perguntas sobre o sentido da vida, ele corre atrás do seu próprio rabo. Mas muitos de nós, que somos diferentes dos seres animais, irracionais, nós que somos diferentes deles, acabamos por correr também como quem corre atrás do rabo. Roda, passa 30, passa 40, passa 50, vai chegando aos 53, aos 60, a gente vê que aquilo não fez sentido nenhum para a vida e nós estamos nos matando. O índice maior de gente que está se matando está entre 15 a 24 a 25 anos e entre gente com 53 a 65 anos. São os que estão se matando. Gente que está começando a vida e não está vendo sentido para ela, e gente que correu atrás da vida como o cachorro que corre atrás do rabo e chegou lá no final e não encontrou o quê? Sentido. Se tu fosse bicho, tinha problema nenhum, você não vai morrer de depressão. Porque bicho não pergunta de onde eu vim, para onde eu vou, qual é o propósito da vida, mas o ser humano, ele faz perguntas sobre isso. Ele quer saber a sua origem, ele quer saber de onde ele veio, ele quer saber para onde ele está indo. Por mais que a gente
corra, corra, vai chegar um momento em que a gente acorda e faz essas perguntas, e quando a gente não encontra sentido para nenhuma dessas perguntas, a gente ou entra por um caminho de ansiedade, porque o medo está instaurado. Meu Deus, eu trabalhei tanto, eu corri tanto, eu construí tanto, e agora, para que me valeu tudo isso? Meu casamento está desfeito, meus filhos são drogados, a minha vida está um caos em ruína, há muito tempo eu não tenho mais uma relação afetiva, para que eu corri tanto? E a gente acaba sucumbindo. Por isso eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Salmos de número 37. Salmo de número 37. Salmo de número 37. Salmo de número 37. Salmo de número 37. Acharam? Acharam, hein? Que benção. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal, isso só faz mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham a espada e preparam um arco para abater o necessitado e o pobre, para matar os que andam na retidão. Mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração, e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão fartura. Mas os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão como generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão.
Ele é sempre generoso e empresta com bondade, com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça, e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus. Nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo. Mas o Senhor não deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Viu um homem ímpio e cruel, florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu procurasse, não pode ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro, há esperança, há descendência para ele, mas para o homem de paz. Mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Confie no Senhor e faça o bem. Confie no Senhor e faça o bem. Por que a confiança no Senhor está nesse salmo intimamente ligado à prática do bem? Porque a confiança está nesse salmo intimamente atrelada à prática do bem. É muito comum nós, seres afetados pelo estado da queda, é muito comum nós, seres afetados pelo nosso condicionamento histórico, vermos a vida a partir de uma relação meritocrática. Ou seja, pessoas que fazem o bem merecem receber o bem. Pessoas que praticam a bondade merecem receber em troca a bondade. Mas quando você vai para a vida, dentro desses embates da vida, nós vemos que nem sempre, ou a grande maioria, ou não a grande maioria, mas fica desfilando em nossa cara, fica desfilando e esfregando em nossa cara, que a vida não funciona bem assim. Nós vemos muita gente malandra, muita gente que pega emprestado e não devolve, a gente vê muita gente corrupta se dando bem, a gente vê muita gente vivendo em si mesmada, vivendo uma vida autocentrada, vivendo uma vida egoísta, se dando bem na vida, enquanto eu, pastor, estou aqui na prática do bem, eu estendo a mão à família e recebo, sabe o que, pastor? Eu recebo um coice, eu recebo uma traição, eu recebo, pastor, uma volta. Eu cansei, pastor, eu estou cansado de ser bonzinho. Já ouviu isso? Estou cansado de ser bonzinho. Porque eu faço, e o que eu recebo como recompensa? Uma pesada no peito, um chute na poupança, e eu estou olhando para o lado, pastor, e parece que a vida funciona assim, salve-se quem puder, porque não é o mais forte que sobrevive, não é o que se adapta ao que se sobrevive, na verdade, pastor, o mundo é dos espertos. É o mais malandro que vai se dando bem.
E a gente vê, irmãos, constantemente isso. Cada vez mais, você vê no noticiário, o cara de dentro do presídio, o cara consegue comprar carro dos outros, assaltar, vender o carro assaltado e ficar bem. 1 milhão, quase 1 milhão no ano. Meu irmão, isso é quase 100 mil reais por mês, só dando golpe nos outros de dentro do presídio. E aí você ralando lá no supermarket, ralando, abençoando, aí vem a turma aqui e ainda fala assim, vamos ajudar um ou outro, e tu pega lá seus 10 reais, pô, imagina o cara que ganha 1.000 reais, pegar 10 reais para ele pega lá o 10ão dele, ajuda ainda a comprar mesa de som e tal, e aí ajuda o cunhado ainda, ajuda o irmão, e chega lá, o irmão, o cunhado, é só isso, hein? Poxa, isso é ruim, hein? Porque o cara, você vai lá, você abençoa ele hoje, abençoa ele amanhã, e aí teve um dia que você não pôde abençoar o cara, ou porque não era para abençoar mesmo o cara, o que o cara faz? Ruim. Ou então, quando você precisa dele, o que ele faz? Vira as costas. E você olha para o lado, às vezes até aquele seu colega de trabalho, mandando, irmãos, letra e mais letra, caô mais caô, só se dando bem, igual uma filosofia lá que tinha lá de um amigo, passou esses dias, se eu não me engano, foi esses dias, eu não sei se eu recebi uma reportagem falando sobre o puxa-saco, como o puxa-saco faz mal para os ambientes de empresa. E às vezes você vê o cara lá puxa-saco no ambiente de empresa, se dando bem. Eu tinha um amigo que ele falou assim, cara, eu vou escrever um livro. Qual é o seu título do livro? Testículo da Autoridade, corrimão para o sucesso. Falei, caramba, porque, irmão, você vai vendo em alguns ambientes que o cara que não trabalha tanto assim, que não é tão empenhado assim, mas que no momento certo, entre aspas, na frente da pessoa certa, ele vai lá, se propagandeia, se marqueteia, vai lá e se mostra, e tu lá numa rotina diária, trabalhando, sem ninguém ver, honestamente e tal, e você não estava no dia e na hora que o cara está, e tu fica para trás e o cara vai. Alguém sabe o que eu estou falando, irmão? Sabe o que eu estou dizendo? Está entendendo, irmão? Por quê? Porque a fé em Deus não vai livrar a gente dessas coisas. A fé em Deus, irmãos, é para a gente continuar a praticar o bem, mesmo que esse bem seja desferido contra alguém ou em favor de alguém que nos trairá. Amém, irmãos? A fé em Cristo não é para te livrar de traição. A fé em Cristo é para te ensinar a ser traído confiando no Senhor. Aleluia, irmão? Amém, irmão? Ou não? Porque foi o pai de Jesus que colocou um traíra no meio dos amigos de Jesus. Jesus sabia que ia ser traído, mas sabendo que ia ser traído, não se furtou, não se negou em fazer o bem, mesmo para aquele que ele sabia que iria traí-lo. Então a fé cristã não é para nos colocar numa redoma de proteção. A fé cristã é para que a gente, confiando no Pai eterno, a gente possa ter paz. Por exemplo, não sei se hoje ainda é assim, que eu li foi muito tempo, e não fiz o dever de casa nesse sentido, mas veio na minha memória aqui. No dicionário, não sei se ainda é, porque a língua é viva, vai mudando, o significado de paz era um período entre duas guerras. Alguém lembra disso daí?
que é paz no dicionário Aurélio? Um período entre duas guerras. Então, há uma guerra aqui, há outra guerra aqui, e no meio disso, paz. Então, paz é um período entre duas guerras. Então, a paz do mundo é uma paz regida por circunstância. Não tem uma circunstância de guerra aqui, não tem uma circunstância de guerra aqui, então há paz. Só que Jesus vem e diz o quê? Deixo-vos a minha paz. Não a dou como o dicionário Aurélio te dá. Não a dou como o mundo a dá. Por quê? Porque o mundo fala de paz como ausência de conflitos, como ausência de problemas. Mas Cristo nos dá a paz apesar dos problemas, apesar dos conflitos. Mas essa paz só é encontrada por quem aprendeu a confiar. Confia e faça o bem. Eu poderia apelar, irmãos, para um dos motivos que a gente deveria confiar e permanecer na prática do bem. Qual é um dos motivos que o salmista vai nos dar para a prática do bem? Um dos motivos para confiarmos e continuarmos na prática do bem, segundo o salmista, é que há um dia reservado, há um momento reservado para isso tudo ter um fim. Ou seja, meu irmão, pratica o bem, continua praticando bem, porque os dias estão contados pelo Pai Eterno, e no final, essa turma toda regida por uma malandragem, essa turma toda regida por um espírito de esperteza, essa turma toda regida por esse egoísmo, por essa alienação, um dia eles vão se lascar. Eles vão se lascar. O Salmo está dizendo, olha, confia e faça o bem, não desanime, não fique com inveja de quem é corrupto e está se dando bem. Por quê? Porque eles vão se lascar. E aí eu podia ler alguns textos com vocês. Por exemplo, abra aí Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. A partir do verso 15. Diz assim, Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 15, diz assim, então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e livres se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? É verdade que há um dia reservado para o juízo ser executado. É verdade que na Bíblia Sagrada se fala de um tempo de cessação da maldade. É verdade que a Bíblia Sagrada vai falar de um tempo em que haverá um ponto final. Por exemplo, abra aí, por gentileza, Apocalipse, capítulo 17 ou 18. Deixa eu ver aqui direitinho. Apocalipse, capítulo 18, Apocalipse, capítulo 18. Diz assim, 18 a partir do 9, falando da queda, falando dessa ruína toda mercadológica, irmão, que a gente sabe. Por exemplo, você compra um carro hoje, 30 mil reais, você pensa assim, meu carro vale 30 mil, meu carro vale 30 mil, meu carro vale 30 mil. Alguém faz um marketing contrário quando o seu carro não vale nem mais 10. Entendeu, irmão? Seu carro não vale nem mais 10.
é só uma questão de mercado. É só especular, lançarem notícias no mercado, o seu carro não vale mais nada. Ah, eu fiz uma casa linda, gastei mais de sei quantos mil lá na minha casa. É só alguém começar a dizer assim, sabe aquele lugar lá onde fulano? Está cheio de bandido. Morreu não sei quem lá, sei não, hein? Sei não. Entendeu? Acabou, não vale mais nada, irmão. Especulação. Eu comprei uma bolsa assim, não sei o quê. Essa bolsa aí, 10 mil reais. Louis Vuitton, prata, 10 mil reais. Você comprou plástico. Era plástico. Não, 10 mil reais. Você comprou plástico. Mesmo que o mercado é especulação. A gente estava conversando esse dia ali, meu irmão. A dívida do Japão é de 4 trilhões. Que raio de dinheiro é esse? Meu irmão, o que são 4 trilhões? Por que todo mundo deve todo mundo? O que tem lá no Japão que fez os caras consumirem 4 trilhões? Fala aí, meu irmão. Então a Bíblia está falando de que isso tudo vai a pique, irmão. Por exemplo, Apocalipse 18, versos número 9. Quando os reis da terra se prostituíram com ela e participaram do seu luxo e virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade, a Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Não, meu carro que eu comprei, que vale, que não sei o quê, que não, as crianças não podem nem entrar, fazer bagunça, e que você tinha, não vale mais de nada. Tudo aquilo que você tinha como sinônimo de status, de empoderamento, de coisa da vida, de sinônimo de vida, não vale mais de nada. Então a gente podia ler a Bíblia nessa perspectiva e dizer assim: cara, faça o bem, porque sabe por quê? Se não fizer o bem, meu irmão, um montão de gente que não está praticando bem, que está vivendo em si mesmado, egoisticamente, vai se lascar no final. Então, pratica o bem, para quê? Para que no final você não se lasque. Amém, irmão? Quem quer se lascar aqui? Eu não quero. Então, pratica o bem. Isso é verdade? Que haverá isso? É verdade. É verdade. É verdade, irmãos, que gente que está vivendo em si mesmado vai se lascar no final. É verdade que gente que está vivendo a vida alienada sem praticar o bem vai se lascar ao final. Só que alguém que pratica o bem só para que no final ele não se lasque, eu acho que ele está já lascado. Por quê? Porque o espírito do Evangelho não é o espírito de quem pratica o bem, esperando quem não pratica o bem se lascar. Não é o espírito de quem, assim, está pensando, vou praticar o bem para no final eu me dar bem, porque quem não está praticando bem, no final vai se dar mal. Eu não consigo ver isso em Cristo Jesus.
Eu não consigo olhar para o Cristo Jesus derramando toda a sua bondade e misericórdia e do alto da cruz, quando ele diz assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu não vejo um ser gozando, vibrando por ter cumprido o seu papel, e cumprindo o seu papel, rejeitar no seu coração ou torcer no seu coração de que aqueles que o rejeitaram, aqueles que o abandonaram, se lascassem. Eu não consigo ver. Eu consigo só enxergar ali um ser amoroso, mesmo praticando todo o bem, mesmo derramando toda a bondade, ainda assim, diante dos maus, diante do perverso, ele ainda consegue interceder por aqueles que estão se dando mal. Então, irmãos, eu não vejo que o Espírito do Evangelho, revelado em Cristo Jesus, nos conduza para o caminho da bondade, da prática do bem, como quem tem medo de no final se lascar, ou como quem diz assim: eu te falei para você fazer o bem, você não fez? Isso não é de Jesus, irmão. Isso não é do Cristo. Por quê, irmãos? Muitos de nós ainda está numa fase infantilizada da relação com Cristo Jesus. Muitos de nós ainda se encontram numa fase de filho de Deus, mas filho que ainda está com a mente criança. A mente criança é que faz assim. Alguém já teve aquela experiência de duas crianças brincando, aí uma faz uma bobagem, aí vem uma criança e faz assim: tia, tio, eu fiz isso direitinho, mas fulano de tal, alguém já viveu isso? Criança faz isso. Criança chega assim, corre, ti, olha, eu respondi tudo direitinho, fiz tudo direitinho, mas o fulano de tal não fez. Então, muitos de nós, irmãos, podemos, embora sejamos filhos de Deus, embora sejamos filhos do Pai, mas ainda termos uma mente infantilizada como quem eu faço bem, e quem não faz tem que no final se dar mal. Mas o Espírito do Cristo revelado não é esse. Não é esse. Algumas pessoas, irmãos, obedecem a Cristo, fazem o que Cristo está mandando, apenas de uma forma objetiva, mas não aprendeu o fundamento subjetivo daquilo. Algumas pessoas até abraçam, até socorrem, até ajudam, até estendam a mão, objetivamente, mas no seu coração, no seu entendimento, não há transformação. Ele não sabe o porquê daquilo. Ele não entende o motivo daquilo. Ele ainda não aprendeu o princípio e o ensino e o Espírito do Pai. Por isso ele sai fazendo conta. Quem ele ajuda, quem ele deixa de ajudar, e quando as coisas não funcionam, o que ele fica? Aborrecido. Aborrecido. Deus, olha só, eu vou até perdoar fulano de tal, mas eu vou perdoar fulano de tal porque o Senhor está falando. Porque se o Senhor não falasse, se houvesse, olha, fulano de tal, eu queria te dar um supapo, mas eu não vou te dar um supapo por causa de Cristo. Mas se ele dá uma piscadinha, se ele me dá 5 minutinhos, ele até obedece. É até um filho obediente, objetivamente. Mas Jesus disse certa vez
que não existe mais nada inútil do que alguém apenas útil. Não existe mais nada inútil do que alguém que é apenas útil. Alguém que vai lá apenas e faz. Jesus falou para eu fazer, eu fui lá e fiz. Você já viu gente assim evangelizando? Pastor, já falei de Jesus para o fulano de tal. Agora é com ele. Se ele não se converter, é um problema dele, porque eu já fiz a minha parte. Entendeu, irmão? Tem gente que vai, inclusive, evangelizar com esse espírito. Já preguei. Já pregamos, pastor, já pregamos esse bairro todo, agora é com eles. Irmãos, não é esse espírito. O Espírito de Deus é um espírito de Pai. É um espírito de Pai que não tem prazer na morte do ímpio, que não tem prazer na morte de ninguém. Você entende? Então eu posso obedecer como uma criança, mas eu só estarei sendo útil. Eu posso trazer gente para a igreja, eu posso trazer gente para a embaixada, eu posso trazer gente para casais, eu posso trazer um montão de gente para a igreja, um montão de gente. Posso dar objetivamente dinheiro para a igreja, posso fazer um montão de coisas objetivas. Só que isso me coloca ainda numa condição de inútil, porque eu ainda não tive o meu entendimento transformado. Mas existe, irmãos, um outro nível que eu queria evocar nessa noite para a gente ler esse salmo. Abra a sua Bíblia em Salmo 119. Eu vou caminhar para o final. Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119, verso de número 92. Salmo 119, verso de número 92. Que diz assim. Salmo 119, verso de número 92, diz assim: se a tua lei não fosse o meu prazer, se a tua lei não fosse meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Você está entendendo o que o salmista está dizendo? Eu encontrei o prazer da vida em viver a sua palavra. Eu encontrei o sentido da vida quando eu comecei a mergulhar na sua palavra. E descobri que quando eu pratico bem, não é o outro que é beneficiado. E descobri que quando eu pratico bem, sou eu o maior beneficiado. Eu descobri que quando eu estendo a mão, quando eu acolho, quando eu abençoo, quando eu congrego, quando eu abraço, não é o outro grande beneficiado. Não é o outro que está sofrendo a obra de Cristo. Na verdade, a grande obra de Cristo está acontecendo em mim. Sou eu que vou me humanizando a despeito de toda a maldade que há no mundo. A maldade que há no mundo vai perdendo eco no meu coração à medida que eu vou aprendendo a encontrar o prazer em viver a palavra de Deus. Ele é o homem que eu sou. Ele é o homem que nós somos. É em Cristo que mostra a nossa verdade, a nossa essência. A essência da vida está lá. Na cruz lá não estava um otário pendente, um mané pendente, onde todo mundo tirou sarro com a cara dele. Na cruz estava um homem de verdade. O verdadeiro homem, que mostrou para nós o significado da vida,
que a vida não está para a gente se dar bem, que a vida está para a gente adotar as pessoas à nossa volta como irmão, que a prática do bem não é como quem faz ao outro, que a prática do bem é como quem faz a si mesmo, porque vê no outro uma extensão de si. Ele se enxerga lá, ele se vê família, ele vê que o plano eterno do seu pai era família. Então ele vai sofrer, porque vão vir as pancadas, vão vir as traições, a gente vai olhar para o lado e vai ver muita gente se dando bem, nem aí para o outro. Muita gente comendo do bom e do melhor, nem aí para o outro. É verdade. Perdão, é a realidade. Vai acontecer. Mas eu descobri que o verdadeiro sentido da vida não é comer, não é beber, não é morar numa maior mansão, numa maior casa. Que o verdadeiro sentido da vida é habitar em família, é adotar as pessoas que cruzam o meu caminho, é adotar as pessoas que vêm ao meu encontro e que eu vou ao encontro delas, em nome do Pai. Eu descobri que o sentido da vida não está em ver alguém cometendo um crime, cometendo uma ação ruim, e que inevitavelmente, às vezes, terá que ser morto, por livre e espontânea vontade dele. Não era para ser assim, não precisava ser assim, e muitas vezes ele vai ter que ser morto. Mas no meu coração não há alegria nisso, no meu coração não há prazer nisso. Você entende? Essas pessoas no dia do juízo final vão receber a sentença da sua decisão de rejeição a Deus, mas não há alegria nisso, não há prazer nisso. Você está entendendo? Porque o prazer do nosso Pai é que o homem se arrependa e que chegue a um conhecimento de Deus, porque conhecendo a Deus ele vai encontrar a sua família, ele vai encontrar o sentido da vida. Confie no Senhor e continue praticando o bem. Não se canse de fazer o bem, não se canse, porque enquanto você faz o bem, o mal não encontra o eco no seu coração, o mal do outro vai parar na minha, no meu circunstante, o mal do outro não entrará no meu coração e não encontrará eco. Você lembra quando Jesus disse: chegou a hora, o Filho do Homem será entregue. Aí vem ele, príncipe deste mundo, só que ele nada tem em mim. Ele não tem nenhum ponto de apoio dentro de mim, onde ele pode me desestabilizar. Meu irmão, você foi feito de Cristo, você tem o mesmo Espírito de Cristo. Logo, irmãos, em Cristo Jesus, Satanás não encontra mais ponto de apoio para ele te desestabilizar por meio das coisas que você ainda vai sofrer. Eu estou dizendo para você que você ainda vai sofrer. Não estou dizendo que você poderá sofrer. Não, você vai sofrer. Você vai ser traído, você vai ser subjugado. Muitas vezes você vai praticar o bem, vai amar, vai abraçar e vai ser rejeitado. Mas em Cristo Jesus, você não precisa dar mais lugar para o diabo, para que a maldade do outro não encontre com a sua maldade e tudo vire besta fera.
Confie no Senhor, porque você é feito da mesma substância de Cristo. Embora você não sinta, confie no Senhor, porque a natureza de Cristo está no meu, está no seu coração. Confie no Senhor e abrace, socorre, estende a mão, doe, abrigue, console, conforte. Não se canse de fazer isso. Não se canse de fazer isso, porque você é feito disso. Amém? Vamos